Olá a todos. Desta vez me dirijo a vocês para abordar um ponto muito importante que tem surgido nas conversas entre participantes e que, apesar de já termos tratado em lives e até em textos que divulgamos, merece sim mais uma explicação: o papel da Vivest na retirada de patrocínio, mais especificamente na do Pisap Eletropaulo, que é a que está em andamento há mais tempo. Antes de colocar qualquer ponto, quero fazer uma ressalva. Sempre que tratamos de retirada, alguns participantes dizem que não podemos falar como se ela fosse acontecer porque está sendo questionada na Justiça. Então vou explicar o seguinte: o fato de estar sendo questionada não significa que esteja paralisada. Questionar na Justiça é um direito que todos têm, mas ainda não há nenhuma decisão que garanta que a retirada não vai acontecer. Sendo assim, como nós temos que operacionalizar esse processo, que é complexo e demorado, temos que trabalhar como se fosse ocorrer, até porque temos prazos para cumprir e não há nada concreto ainda que diga que não vai acontecer. Por isso, temos que dar prosseguimento às etapas, independentemente se há ações em trâmite ou não. Esclarecido isso, vamos ao primeiro ponto. O que representa para nós, uma entidade fechada de previdência, uma retirada de patrocínio? Para nós, uma retirada de patrocínio vai contra a nossa própria razão de existir. Nós fomos criados para administrar planos de previdência fechados, patrocinados, assim como planos de saúde para esse contingente de pessoas. Se uma patrocinadora desiste de patrocinar o plano, há significativos impactos para nós como organização. Nós perdemos patrimônio, isso impacta a nossa importância no mercado e até, em última instância, dependendo da magnitude dessa retirada, pode resultar em demissões de pessoal. Ou seja, em dispensa de gente qualificada da nossa equipe. E isso nós obviamente não queremos de jeito nenhum. Então, como veem, a retirada para nós é algo extremamente prejudicial. Não temos qualquer vantagem com isso, muito pelo contrário. Dito isso, eu gostaria de detalhar o que a Vivest fez e vem fazendo para proteger o participante antes da retirada e agora que ela está em curso. Nós tentamos a todo custo evitar a retirada do Pisap Eletropaulo, que só está acontecendo em função do crescimento do déficit do plano. Segundo a Enel, ela não pode conviver com a insegurança de um plano que tem registrado déficit contínuo e boa parte desse déficit é ela que tem que cobrir. Para ter uma ideia, de dezembro de 2019 para dezembro de 2021, esse déficit mais que dobrou, passou de 2,9 bilhões de reais para 6,5 bilhões de reais. Tomando apenas o ano de 2020, a Enel teve, neste ano de 2020, um aumento do déficit de 1,5 bilhão de reais. Nesse mesmo ano de 2020, apenas a diferença de GPDI em relação ao IPCA foi de 2,1 bilhões de reais. Isto é, se o IPCA fosse o indexador do plano, em vez do GPDI, o Pisap Eletropaulo teria um superávit de 600 milhões de reais, em vez de um déficit de 1,5 bilhão de reais em 2020. Ao verificar seu déficit se reduzindo, quem sabe a postura da empresa tivesse sido outra. Na Vivest como um todo, o déficit gerado em 2020 foi de 4,9 bilhões de reais. Desse total, apenas a diferença do GPDI em relação ao IPCA foi de 4,5 bilhões. Isto é, 92% do déficit ocorrido em 2020 em todos os planos da Vivest foram de responsabilidade da diferença do GPDI com o IPCA. Em outras palavras, se o indexador tivesse sido mudado em 2019 ou antes disso, a nossa história hoje poderia ser bem diferente. Nós da Vivest tentamos de muitas maneiras evitar essa situação, propondo a troca do indexador do plano de IGP para IPCA.
Isso aconteceu primeiro entre 2010 e 2012 e depois numa segunda tentativa iniciada em 2018. Mas essa proposta de mudança do indexador não avançou. A Enel, por sua vez, quis fazer a migração lá no começo de 2020 para reduzir o risco de novos déficits, ou seja, o impacto do déficit no futuro. Mas também não houve a adesão esperada pela empresa. E aí, então, optou pela retirada. E a retirada, como já dissemos, é garantida por lei à patrocinadora. Nós gostaríamos que acontecesse? Não, claro que não. Mas também não podemos evitar que ela aconteça. Não temos outra opção que não operacionalizar a retirada se a empresa cumprir todos os requisitos da legislação. Não podemos tomar partido de qualquer lado, patrocinador ou participante. Na verdade, a gestão precisa zelar pela sustentabilidade da entidade no longo prazo e pela adequação dos planos em prol dos dois lados, participantes e patrocinadora. É isso que exige a lei, é isso que demanda nosso estatuto e nossas normas, e é isso que demanda nosso órgão fiscalizador, a Previc. Logo, é isso que sempre fizemos e continuamos a fazer. Decidida e encaminhada a retirada, começamos a atuar para proteger e acolher da forma como é possível os participantes nesse processo. Em primeiro lugar, é fundamental mantermos a boa gestão dos planos e o entendimento e diálogo com a Enel em todo esse processo. Afinal, ela continuará patrocinadora dos planos CDs. Manter a Enel como patrocinadora é importante para que todos os participantes do PISAP Eletropaulo mantenham seu plano de saúde na Vivest. Se a Enel sair totalmente da Vivest, todos, ativos e aposentados, perdem o plano de saúde. E isso seria um grande problema, ainda mais para um público, em sua maioria, com idade avançada. Logo, sempre tomamos esse cuidado em manter o diálogo e os entendimentos, porque esse é o nosso dever, mas também para que o plano de saúde seja mantido. Outro ponto importante, a Vivest, durante todo o processo de retirada, que está em andamento, tem atuado para que sejam preservados os direitos e deveres de ambas as partes, o que afinal é o nosso papel. E esse objetivo está presente nos documentos negociados para sustentar a retirada. Em relação à alternativa de plano de previdência a ser oferecida aos participantes, como prevê a legislação, chegamos a conversar com a Enel sobre a reabertura do CD2 para receber os recursos da retirada, como era o pleito de alguns participantes. Mas a Enel entende que esse plano foi criado exclusivamente para receber os recursos da migração. E temos que compreender que esse também é um direito da patrocinadora. Assim sendo, nos mobilizamos para preparar um plano que já temos aqui na Vivest para receber os recursos de retirada de quem quiser continuar na Vivest. Com a mesma equipe que gera os investimentos do PISAP Eletropaulo e que tem dado boa rentabilidade ao longo de muitos anos e com a mesma forma de atendimento que vocês estão acostumados. E aí veio a decisão de oferecer o Família Invest, nosso plano família, criado em 2019. Já mudamos a regra para que ele possa pagar aposentadorias mensalmente e estamos ouvindo participantes do PISAP Eletropaulo sobre suas necessidades para ver o que gostariam de incluir no regulamento do plano Família Invest. Por exemplo, uma decisão já tomada que depende agora de aprovação da Previc, é que os recursos do PISAP Eletropaulo vão ficar separados dos recursos que o Família Invest já tem hoje, como se fossem um subplano ou uma submassa, para não misturar os investimentos que serão recebidos da portabilidade do PISAP Eletropaulo com os investimentos atuais ou outros que possam vir a ser importados para o Família Invest no futuro. Além disso, para ter menos impacto do imposto de renda, vocês que decidirem vir para o Família Invest poderão ter 2 matrículas
e usar as tabelas progressiva e regressiva do imposto de renda de acordo com a possibilidade e planejamento de cada um, obviamente. Quando houve retirada de patrocínio da Philips, por exemplo, uma das maiores até hoje no mercado brasileiro, não houve oferta de nenhum plano fechado, sob medida, para que os participantes pudessem aderir individualmente. Outro ponto que eu quero tocar é a questão da taxa de administração. No Família Invest, a nossa taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos bancos, hoje as taxas dos PGBLs, com carteiras comparáveis com a nossa, são em média 1,6% ao ano. Isso tem muito impacto no resultado final para o participante. No longo prazo, representa grande economia de recursos, mais dinheiro na mão de vocês. Aí vocês podem dizer, mas com o dinheiro que eu tenho, vou para um plano de mercado com taxa baixa também. Até vai, mas primeiro, não será de 0,20% ao ano. E se algum participante conseguir taxa semelhante, será uma rara exceção. Não será para todo mundo. Agora, o Família Invest tem taxa de 0,2% ao ano para todos, independente do valor da sua reserva. Além disso, em qualquer plano do mercado, os participantes não vão ter encontros recorrentes com o diretor de investimentos para saber como anda o plano e nem a governança diferenciada que temos aqui, com o acompanhamento do comitê gestor, porque o Família Invest também vai ter comitê gestor, e do conselho deliberativo. Além disso, na época de revisão anual da renda, vocês ainda vão contar com uma consultoria das nossas equipes técnicas para ajudar a fazer essa revisão. Entendam um ponto, nós não estamos falando o tempo todo de Família Invest só porque queremos vender, entre aspas, o plano. Mas nós achamos genuinamente que essa é a melhor opção para vocês. Custo mais baixo, equipe de investimentos diferenciada e que tem dado boa rentabilidade e gestão próxima, com consultoria para todos, indicando a melhor opção na época das revisões de renda. Temos a tranquilidade de estarmos oferecendo a melhor opção para os participantes ativos e aposentados e pensionistas que irão receber a sua reserva. É tudo bem, cada um faz com o seu dinheiro o que achar melhor. Só peço que não acreditem nessas campanhas difamatórias que algumas pessoas têm feito por aí, sabe-se lá com qual interesse. Acompanhem nossos boletins, nossas lives. Em breve faremos uma ampla divulgação do que mudou no plano para acomodar os interesses dos participantes do PISAP Eletropaulo. Também vamos começar a fazer palestras e atendimentos individuais em diversos municípios para explicar tudo isso detalhadamente para vocês. E também estamos ligando individualmente para explicar isso a todos. E aí, vocês podem avaliar se realmente é a melhor opção ficar no Família Invest ou ir para outra instituição. Mas façam essa escolha com informação e racionalidade, e não com rancor, como retaliação ao processo de retirada ou influenciados por outros que não têm responsabilidade pelo que escrevem e falam. Por quê? Em última instância, o dinheiro é seu e é a sua escolha que vai definir o seu futuro. Muito obrigado e até a próxima.